a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda há outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia? Vamos entender isso aí, tá bom? Bom, eu quero já mostrar para você que tem algumas visões, né, dos teólogos estudando sobre isso, que falam sobre a segunda vinda de Cristo. É um assunto que é uma coisa interessante, né? Deixa eu ver. Como é que você vai falar de alguém que vai voltar se ele está com você? Não, só para você parar para pensar um pouquinho. Se você convive com ele todo dia, se você fala com ele todo dia, se você vive, se ele vive em você, não tem como ele voltar e estar com você. Só para você pensar, antes de começar a discussão. Por quê? Porque Jesus ele fala que ele voltaria para nos buscar, que ele voltará para nos buscar, fisicamente falando. E ele fala isso claramente lá em João capítulo 14. Porém, eu quero ler com você então, eu quero conversar com você sobre esse pré-milenismo, ou seja, Cristo volta antes do milênio. É uma corrente que defende o pré-milenismo, Cristo voltando antes desses 1000 anos. E é literalmente a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. Então, defende a ideia do milênio. O milênio aqui na terra, com Cristo reinando. Exatamente como está escrito. Então, desse pré-milenismo, existe uma divisão ainda, se a igreja é arrebatada antes ou depois, ou durante. Mas o pré-milenismo olha, Cristo volta antes do milênio. Exatamente como está escrito aí. Então, o que vai acontecer? Né? Nós estamos na era da igreja, aí haverá arrebatamento da igreja antes da tribulação, ou depois da tribulação. Então, aqui, ó, então, só para você entender. Essa visão aí, tá? Então, nós estamos na era da igreja, haverá o arrebatamento, a tribulação, pode não ter arrebatamento aqui, pode ser aqui, depois da tribulação, no meio da tribulação. Não há uma certeza 100% isso, tá? Entre os teólogos. Você pode achar texto que Jesus vai falar assim, olha, se eu não curtasse, abreviasse o tempo, até os escolhidos seriam, então dá para defender isso, mas eu vou pegar o pré-milenismo seguinte, ó, Cristo volta antes do milênio. Se a igreja vai ser arrebatada antes ou não, é outra história, só para você entender. Bom, e aí o que vai acontecer? Cristo vai voltar, vai ter aquela batalha do Armagedon, no capítulo 19, de novo, nós vamos ver. Cristo vem, destrói todo mundo, reina 1000 anos em paz, prende o diabo. É isso aí, igual está lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, ele vai reinar durante 1000 anos, exatamente como está lá. Satanás é preso. Depois de 1000 anos, dá para nascer gente pra caramba, né? Quem está nesse 1000 anos aí, por exemplo? As pessoas que não se dobraram ao diabo durante a tribulação. As pessoas que conseguiram vencer o anticristo no sentido de não adorá-lo. Escapou, um monte de gente escapou, eles vão viver esses 1000 anos aí.
Tá, e o problema é o seguinte, e quem morreu antes? Vai ver como esse 1000 anos? Já vai voltar? Vai voltar com Cristo? Porque no capítulo 19 voltou com Cristo, as pessoas, os santos voltaram com Cristo lá na batalha, viram a batalha. E então, tem um problema aí. Como é que vai ser? Quem já estava salvo voltou e reinou com Cristo aqui com o corpo glorificado. Quem se salvou do anticristo está com o corpo normal. Então, são coisas que estão em interrogação ainda. Estou conversando com você, é isso. Se você pesquisar, você não encontra resposta. Tá, se vai voltar se Cristo vai reinar 1000 anos aqui na Terra, o reino de Cristo, por que o diabo teria solto no final dos tempos e vai conseguir enganar muito? Pô, será que Cristo não foi eficaz aí nesses 1000 anos? Se o cara viveu 1000 anos com Cristo aqui na Terra, só para você parar para pensar. E aí depois, tudo bem, aí vem o grande trono, no final de 1000 anos, Satanás se reúne todo mundo, de novo, volta um pouquinho no capítulo 19, vem Cristo, mata todo mundo, né, destrói o diabo, e aí vem o julgamento final. Então, o pré-milenismo defende literalmente isso, mas não consegue explicar muito bem algumas coisas, fechou? Então, é isso aí. Eu quero conversar com vocês sobre o amilenismo, que é outra visão. E eu vou mostrar para você, biblicamente, essa outra visão. O amilenismo é o seguinte, ó, não vai ter o milênio na Terra. Não vai ter na Terra o milênio. É o milênio espiritual. Já existe esse milênio. Então, não haverá, não tem sentido aquele reino milenar com Cristo, o diabo preso, soltar no final, para ele testar a sua fé, conseguir enganar alguns, milhares, né? E realmente, novamente, lá, sitiar Jerusalém, nesse sentido. Bom, então presta atenção nessa ideia do amilenismo, que existe um milênio. O que é um milênio? É um período, um grande período, que ele começa, a primeira ressurreição que nós lemos lá, ó, o amilenismo entende que o milênio de Apocalipse 20 já está em atividade nesse momento, pois começa com a primeira vinda de Cristo. E eu vou mostrar para você a primeira ressurreição que ocorreu. Então, olha que lindo. E vai terminar na segunda vinda dele, com a instalação dos novos céus e nova terra. Aí o Pedro vai falar que vai tudo pegar fogo, se derreter aqui. Tudo se fez novo. E a maneira mais correta de interpretar o Apocalipse é entendido que são descritas em sessões paralelas. O que nós estamos lendo aqui, quem acompanhou? Que nós estamos lendo, e cada capítulo, cada período que está acontecendo, Deus dava um alívio para o João, voltando que Cristo ia voltar, que ia ter vitória. Então, quando nós estamos lendo a Apocalipse, é como se nós estivéssemos lendo assim, por exemplo, 7 sessões paralelas, 7 telas. E, por exemplo, a primeira sessão, Cristo no meio dos 7 candeeiros, que é Apocalipse de 1 a 3. Então, vai mostrar aí na primeira sessão, Cristo reinando em todo o tempo, ele passeando no meio das igrejas, sabendo tudo que vai acontecer. Tanto que ele fala, no finalzinho de cada carta, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, nós estamos lendo lá, como Jesus sendo o Senhor da história. Então, nós não lemos Apocalipse na linear. Sempre nós estamos lendo, dizendo, olha, aqui, ó, Cristo voltou, já está lá no final isso aqui, ó, Cristo venceu, já está lá no final dessa última batalha. Então, a primeira sessão é isso aqui, Cristo no meio de 7 candeeiros. A segunda sessão, a visão do céu e dos 7 selos, de 4 a 7, foi abrir o selo e começou a revelar, e cada finalzinho de capítulo, de cada sessão, Cristo ia voltando e vencendo. Foi uma espiral. Bom, terceira sessão, as 7 trombetas, quer dizer, durante a tribulação, está acontecendo um monte de coisa lá. 7 trombetas, 7 flagelos, tudo isso. A quarta sessão, o quarteto do mal, que se apresenta, no capítulo 12, no capítulo 13 ele fala que ninguém vai comprar nem vender, se não adorar, se não tiver a marca.
No capítulo 14 vem lá o falso profeta, um monte de coisa. Aí a quinta sessão, as 7 taças, durante a tribulação, derrama as taças da ira de Deus, nós lemos todas elas. Aí no capítulo 17 ao 19, a queda do mal da Babilônia, que falei para vocês sobre o bafômetro espiritual. Então tem um momento que Deus fala, para com isso, cara. A igreja, o sistema de adoração vai ser desmascarado, né, os falsos adoradores nesse sentido. E a própria besta vai lutar contra a falsa igreja. E aí teve um filme que eu falei para vocês, não sei se foi do Robin Hood lá, que um cara traiu o líder dele e foi se apresentar lá para o inimigo. Falou, mas por que eu vou acreditar em você? Você acabou de trair seu chefe lá. Pô. É mais ou menos assim, a falsa religião. E eles vão, pô, vocês estavam adorando falsamente a seu Deus, porque eu quero que vocês me adorem. E toda aquela perseguição que nós estudamos, e a grande consumação, dos capítulos 20 ao 22. São as 7 sessões, são 7 telas paralelas. E a segunda vinda de Cristo, ele aparece em todas. Que é como se fosse um conforto para o coração do João, pensando assim, João está vendo aquele monte de desgraça, desastre, e lá Jesus fala, calma, olha o que vai acontecer, calma, olha o que vai acontecer. Então, nesse sentido. Então, o juízo até aí já aconteceu. Bom, então não há uma interpretação literal para 1000 anos, não cabe na Bíblia, você não encontra no Novo Testamento, nem nas cartas, você não encontra nenhum dos irmãos lá falando, olha, dando legitimidade para os 1000 anos na Terra. Porém, quero ler com você então. Primeiro, a corrente, você não pode prender, porque começa assim, né? Satanás viu um anjo do céu que vai amarrar Satanás. Como é que você pode amarrar um espírito? Então, uma corrente que prende Satanás não é física, é espiritual. Ninguém pode interpretar 100% como uma corrente física. Prendi Satanás, nesse sentido. Bom, então, só para você entender a visão do amilenismo. Então, lembra quando Cristo... Pessoal, eu coloquei vários textos aqui para lembrar. Eu vou ler rápido, porque são vários textos, beleza? Você pode anotar aí, depois você pode pegar com o Fábio, tá bom? Só para você entender essa visão espiritual. Vamos ver. Em Lucas capítulo 4, na tentação de Cristo, aparece também em outros evangelhos, o diabo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Acompanha comigo. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. Aí começa um diálogo lá espiritual. E Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo o levou a um alto monte, mostrou-lhe no momento o tempo de todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a tua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quiser, quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo oferecendo o reino do mundo para ele. Olha aí. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, sai daqui, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mas o diabo ofereceu todo o reino para Jesus. Sim ou não? Ele está aqui desde Gênesis, está lá, atazanando todo mundo, porque quando Deus deu a profecia, que da mulher nasceria, né, um que pisaria na cabeça dele, nesse sentido, então ele começa a atazanar todo mundo. Vem Abel, Caim, mata o Abel, que dava adoração, o Caim mata o concorrente dele. E vem, você pode pegar, Abraão mentiu, Isaac, um monte de gente, você vai pegar, sempre ele conseguiu criar uma situação social real para as pessoas darem uma mancada. Só o que ele não conseguiu foi Jesus Cristo. Nós vamos ver. Na Bíblia, se você pegar de ponta a ponta, está lá. E ele oferece esse reino para Jesus. Quer dizer, que ele está aqui. É um reino, ele é espiritual, mas ele age no natural. Pois está escrito, aí ele volta, porque está escrito, mandará os teus anjos que acerca de ti, te guardem, que te sustentam nas mãos,
para que nunca tropeces. Ah, não, volta aqui. O que ele falou antes aqui? Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Viu? Ele começou, já vou para a igreja, ficar lá em cima da igreja lá e vou tentar entrar aí para mudar alguma coisa. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por tempo oportuno, por algum tempo. Sim ou não? Então, presta atenção. Até esse momento, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre os profetas, sobre quem Deus queria usar, tomava aquela pessoa de modo, a pessoa, assim diz o Senhor, falava. Se vem para o Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no ser humano. Em Cristo, então, o homem não tinha essa opção, esse poder, assim, de não, o diabo tinha poder sobre as pessoas. O pecado tinha esse poder mais ativo nas pessoas. Com Jesus Cristo, com a morte dele lá na cruz, acontece uma primeira ressurreição, que Jesus tentou explicar isso durante alguns capítulos. O nascer de novo, que o Espírito Santo habitaria em você. Eu habitaria em você. Deus habitando em você, reinando em você. No início do Apocalipse, Jesus nos fez reino e sacerdotes. Quer dizer assim, a visão amilenista é que o reino de Jesus, esse reino milenar, começa com a vinda de Cristo, na primeira ressurreição, na morte dele. E eu quero mostrar para você alguns versículos para você entender essa visão. Porque se você ler capítulo 20, como está escrito, é a visão pré-milenista. A única discussão é, nós seremos arrebatados antes, durante ou depois da tribulação. Aí é a primeira pergunta que cai na prova. Ninguém sabe. Aí você fala assim, eu acho que vai ser antes. Não vai ser antes. Por quê? Porque os discípulos foram antes? Ou pegou a perseguição? Ou eles foram jogados nas arenas? Ou eles morreram à espada? Decapitados? Por que você acha que você não aguentaria? Então, só para você parar para pensar. Se vier a perseguição mesmo, será que vai, ai, coitadinho, acho que ele vai me negar. Então, sobe. Então, estou falando isso, que está aqui. Não adianta você olhar assim, não tem. Alguns versículos dizem assim, vou arrebatar você, porque a tribulação, eu acho que você não vai aguentar, você vai me negar, você vai chamar a cabeça, você vai perder a salvação. Aí é uma discussão sem fim. Mas Cristo volta. Mas se ele está dentro de você, ele não foi. Então, a visão milenista é, em Cristo, nós já estamos reinando. O diabo, o pecado, não tem mais poder sobre nós. Por quê? Vamos ver? Presta atenção. Então, o diabo ofereceu para Jesus, então ele tem esse poder. Ele oferece para todo mundo, faz as trocas aí, você vê. Bom, o que aconteceu na cruz? A vitória espiritual na cruz, lá no finalzinho de Lucas 23. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda, certo? Tá lá. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se esse é o Cristo, o escolhido de Deus, ele se salva sozinho aí. E também os soldados os carneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Bom, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas. Este é o rei dos judeus, só para lembrar você. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemaram dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo, tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação?
É nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu, ou quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... E era quase a 6ª hora, e houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, escurecendo-se o sol. Rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tetelestai, uma palavra grega, está consumado. E havendo dito isso, morreu. Presta atenção agora. E o que aconteceu na morte dele em Mateus? Jesus, clamando em alta voz, com de voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os... E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o filho de... Então, o que aconteceu com a morte de Cristo? Onde ele foi? Vou refrescar a sua memória, só para você entender que o milênio espiritual que aconteceu. Na morte dele, ele vai visitar um local que está em Lucas capítulo 16, na parábola ou na história contada do rico e do Lázaro. Daqui a pouco a gente emenda tudo. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de... E morreu também o rico, e foi? O pobre morreu, deixa a carcaça aí, doa paciência, mas a alma dele foi levada pelos seios, foi levado junto onde estava Abraão, no lugar chamado Hades, ou Seol, que era o lugar dos mortos. E o rico, falou, o rico teve um sepultamento legal pra caramba, ó, 1000, né, coroas de flores e tal, e ele foi sepultado, ó que legal. Tá, aí ele vai acordar. E no inferno, que é o Hades, lugar dos mortos até então, e esse lugar, vocês vão perceber, que era um lugar com 3 lugares, vai. Você olha assim, pá, o lugar de tormentos, onde a alma sem Deus estava, um abismo criado para o demônio e os seus anjos, e o lugar dos santos, dos salvos, onde estava o Abraão, que é chamado de paraíso. E no inferno, ergueu ele os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, abraçado. Aí Lázaro conseguiu um enfio. É nós. Eu era o mais rico, você era o mais pobre, não tem importância, nós estamos no mesmo lugar, cara. Você não se compra a salvação, é o coração, tá? Olha, abraçou, ó, estava abraçado com Abraão. Os extremos. E lá embaixo, quem estava lá, eu estou me chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta a água, a ponta dos dedos, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos que pensam como eu, que estão vindo para cá. Manda ele lá dar testemunho, para que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Disse Abraão: Não, eles têm a palavra de Deus, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Vamos embora. E disse: Não, pai, mas se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém, ele disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum morto ressuscite. Bom, então vamos entender isso? Até Jesus, as pessoas boas que morriam, né, segundo a justiça de Deus, não minha nem sua, senão se fosse nós ia tudo para o inferno, ia não? Não ia não? Aí Deus fala assim, não, segundo a justiça de Deus, ele escolhia, pelo critério dele, gravado no coração dele, as pessoas que iam, todo mundo ia para esse lugar, lugar dos mortos, Seol, Hades, inferno. Lá, hoje o inferno é inferno mesmo. Pode, nossa, só para o inferno? Eu não. Porque o inferno está lá, o que ficou lá? O paraíso, quando Jesus morre, você viu que no finalzinho de Mateus, ele desce e leva as pessoas salvas por Deus, por ele, a partir de agora, levam para Apocalipse 6. Deixa eu ler com você para completar o raciocínio. Nós lemos Apocalipse 6. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, que julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um vestes compridas brancas, e foi dado que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de sair, de serem mortos como eles foram. Então, só para você entender, até Cristo as pessoas morriam e o corpo ou tinha velório ou não tinha, mas a alma ia para esse lugar, paraíso, seio de Abraão, abraçado com Abraão, está com Deus, pai da fé, ou lá no lugar de tormento, você nem lembrava de Deus, mais ou menos assim, não vamos entrar nesse meio, e o abismo no meio. Tá. Cristo, ele vai e pega então aquelas almas, quando ele ressuscita, ele vence a morte, ele não pode ficar lá, e Deus fala, filhão, aproveita e traz todo mundo para cá, vai. E eles estão lá, reinando com Cristo. Portanto, hoje, você vai entender, quando você morre em Cristo, o seu corpo vira pó. E imediatamente, se você é julgado digno de viver com Cristo, você vai lá, Apocalipse 6. O julgamento é imediatamente. Ponto. Quando Cristo voltar, você volta com ele para julgar. Julgar as nações. Tem uma carta que ele fala, aquele que vencer, dar-me-ei sentar nos tronos, tal. Então, a cruz de Cristo é muito mais do que a gente possa imaginar. E ele tentou explicar isso. Então, hoje, lá no inferno, literalmente no Hades, tem o lugar de tormentos e o abismo. E nós lemos em Apocalipse que na grande tribulação vai sair tudo quanto é demônio que está lá, para atormentar aqueles que têm a marca da besta, não os que não têm. Nós lemos em Apocalipse. Mas o reino milenar acontece em Cristo, que ele fala assim, ele tentou mostrar para a gente. Em João capítulo 12, lá no 28 e 32, está assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e que eu ouvi, ela dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A crucificação de Cristo amarrou o diabo, limitou o poder dele de ação. Quando você crê em Cristo, Jesus passa a reinar em você. É muito profundo isso. Não cabe 1000 anos com Cristo
com uma conversão ineficaz. Nesse sentido. Aí continua. Presta atenção. Ainda só para você entender. No capítulo de Marcos, capítulo 3, e chegando-se a si, disseram-se por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Porque ele expulsou Satanás lá e estão falando de Jesus, é o Bezebu, expulsando o Bezebu. Porque Jesus era um demônio, um dos demônios, um líder dos demônios. Aí Jesus falou, vem cá, meu, como é que você... Como pode Satanás expulsar Satanás? E pode, viu? Eu quero que você entenda isso. É um teatro. É um teatro. Eu falo por conhecimento de causa, tá bom? O diabo, ele deita e enrola ali. As pessoas vão ali com fé, muitas vezes buscando a Deus, tudo, Jesus. Bom, e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias contra quem com que blasfemarem. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo que não vai ser perdoada. E isso eu falo do aí, só para você entender. Calma, é que você falou assim, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Pegando esse texto. Jesus estava expulsando o demônio ali, e as pessoas estavam atribuindo ao diabo o que Deus fez. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Ou atribuir a Deus o que o diabo fez. Isso é blasfemar. Isso aí é íntimo e pessoal. Então, contra isso aí, se vira com Deus lá em relação a isso. Mas, Jesus é o valente, que ele vem, ele prende o valente, né? E rouba-lhes os bens, que somos nós, as almas que estavam sob o poder do pecado. Você pega um cara faminto aí, meu, são poucos. Você pode dar R$1.000 na frente dele, está morrendo de fome, você vai fazer o quê? Vai pegar os R$1.000 e vai sumir, um exemplo. São poucos que falam que vai realmente, compra um prato de comida, não sei, existe isso ainda. O que eu quero dizer para você é que o diabo, ele cria uma situação de dependência no ser humano, que ele vai te dando as coisas, pouco a pouco, e você fica na dependência dele. Jesus, na cruz, quebrou isso. Ele limitou o poder de Satanás. Isso é amarrar Satanás por esse período de 1000 anos. Então, quando Cristo vem, o que ele faz? Ele limita, ele amarra, amarrar o Satanás numa corrente, é esse período que nós reinaremos com Cristo, estamos reinando com Cristo. Pelo menos é o que a gente declara aqui. Sim ou não? Eles, na verdade, assim, não vou dar um spoiler, mas assim, existem muitos costumes. Vocês vão ver hoje, por exemplo, Jesus, vem cá, não se incomoda que seus discípulos não lavam a mão, não? Antes de comer? Eu sei que tem que lavar a mão, na pandemia a gente aprendeu a lavar a mão de verdade, foi com álcool, tudo isso, né? A gente já relaxou de novo, não é isso nesse sentido? Mas assim, são costumes, vários costumes. Mas o que Cristo está falando é o seguinte, olha, o que eu estou mostrando para você, na visão amilenista, é que não cabe o milênio na terra. Esse milênio são as almas reinando com Cristo. É o que ele vai falar lá na cruz, o que é João 14, lá no finalzinho, ele fala assim, na verdade, João 14, né, do 12 ao 18, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja... É que eu acredito que nós vivemos em migalhas. O nosso cristianismo é pífio, é quase nada. A gente não entende. Nós, pelo amor de Deus, eu estou me colocando aí. A gente vive
Ai, caiu uma migalhinha. Que bênção, obrigado, Senhor. Me sarou da gripe. Ai, obrigado, Senhor. Ai, me livrou. Mais um dia. Nós estamos, assim, a gente não entende o que é Cristo em nós. Nós não entendemos, nós, ninguém. Porque ele fala assim, ó, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Não está escrito aí? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí a pega. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco. Quando? Quando? Ele vai explicar, deixa eu explicar, você não entendeu. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fala, a gente entende isso? Vamos comer, a gente entende isso, fala. A gente não entende isso, fala. Não entende, cara. Nós temos Jesus habitando dentro de nós. E ele fala, olha, o dia que você der conta disso, você vai fazer as obras que eu faço, e as fará ainda maiores. É isso que ele fala. Porque o Espírito Santo habita em você. Então eu não fui, eu estou aí. Não vou voltar, eu estou com você. É isso que ele está tentando dizer. Esse período, esse grande, 1000 anos, esse grande período que separa a segunda vinda dele. Que é o capítulo 20. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. No poder do Espírito. E aí? Bom, aí você fala assim, Cícero, tudo bem. Então não vai ter milênio? Não, vai ter o milênio. Eu já estou vivendo o meu. Fisicamente falando. Não fique esperando 1000 anos. Você não vai viver nem 100. Fala. Minha sogrinha está com 91 lá. Só o caco da rabiola, mas está chegando lá, não é isso? Eu quero chegar. Não é? Fala, quero chegar. Como a minha mãe está com 87. A minha avó viveu 110, parece. Opa, então eu tenho uma... Mas eu quero ver, para que tudo isso? Fala para mim. Eu não consegui andar direito. Ontem estava aí, deu uma fisgada aqui, não consegui levar uma caixa. Vou fazer 60 já. Então, o que nós temos que entender, que nessa visão simbólica de Apocalipse, é esse 1000 anos. Você pode entender literalmente, como os pré-milenistas, torcendo para ser arrebatado antes da tribulação. Porque quando pegar, você ameaçou dar um tapa, você entrega. Foi minha mãe, foi minha mãe. Igual aqueles caras que são presos aí. Dá um tapa e entrega até o RG da mãe. Decora, nem sabia. Eu sei decora. Se vem a tribulação, então... Que Cristo? Nem conheço a Cristo. Ah, mestre, conta esse povo aí. Jesus falou, ó, que vão me prender, vai vir a perseguição e vocês vão fugir. Pedrão, mestre, você não me conhece, Jesus. Quanto a esses aí, eu não sei, mas eu estou contigo no abro. Eu falei, Pedrão. Não é? Antes o galo cante, cara, você vai me negar 3 vezes. Foi, não foi? Foi. Então, assim, estou falando isso para você, porque nós temos que aprender a entender isso, tá bom? E Jesus não está falando de pecado. Ele fala de relacionamentos. Se você vive de acordo com a retidez, né, do seu coração em relação a Deus, a Jesus Cristo, você não está preocupado com a lei. Se você não se esforça para ser, as coisas acontecem. Você não está preocupado com a lei. Você não vai urinar no banheiro e assim, olha, urine dentro do vaso, viu, infeliz? Olha o tamanho do vaso aí. Não é? Olha, não esquece depois de jogar o papel no cesto. Por que tem esses avisos? Porque tem gente que faz errado, não é isso?
Então, eu não vou me preocupar com a lei se eu vivo em Cristo. É o que ele vai falar. Ele vai falar assim, olha, eu preciso que você entenda que eu quero relacionamentos. Não quero falar de pecado com você, eu quero falar de relacionamentos. E lá em João, capítulo 10, rapidinho, ele fala assim, olha, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta ao relacionamento. Para vocês entenderem, tá? Ovelha, pastor, olha, todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouvem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará. O ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em... E aí? Mas quem é que vai pagar a nossa conta amanhã? Não é disso que ele está falando. Ele vai te dar o trabalho, o sustento, você vai pagar, menino. Aí ele está preparando um trabalho para você, mas ele pede para você não estudar, aí você não estuda. Não é? Ele preparou um trabalho para você, aí você bobeou, chegou lá. Não, então, mas era para você, agora não é mais. Fica em outro. Sério, vai fazer um outro curso, depois você volta. É tudo isso. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas. E às vezes é no secreto. Lembra quando o Davi se apresentou para o Saul, para a batalha? Pô, mas põe a minha armadura. Nossa, meu, não cabe. Não precisa. Aí ele pegou lá a fundinha dele, as pedrinhas, né? Escolheu 5 pedras lá. Mas por quê? Xii, você não sabe não. Eu, quando estava lá tomando conta das ovelhas, eu enfrentei um leão, enfrentei o urso. E Deus me deu a vitória. Então eu vou no nome desse Deus aí. Não se preocupa não. Relacionamento. Quem sabia disso? Ninguém. Ninguém sabia. Ninguém da família, ninguém sabia. É nesse secreto aí que você prova de Deus, nesse sentido. Bom, e aí, para a gente entender esse novo nascimento, então, volta. A primeira ressurreição ocorreu quando Jesus ressuscitou. Que ele vai lá, no lugar dos mortos, e leva aquelas almas para o altar debaixo do céu. Apocalipse 6. Sai lá de Mateus, no final de Mateus, para lá. Então, hoje, quando você morre, o seu corpo volta para o pó. Mas a sua alma vai para onde? Volta para Deus. É o que o Paulo vai falar. Porque para mim o morrer é Cristo. Por quê? Olha, chupa. Porque para mim o meu morrer é lucro. Por quê? Porque o meu viver é Cristo. Foi a primeira frase que eu ouvi num culto no lar. Estava chegando na igreja. Convidado por ex-aluno para participar de um culto, aniversário. Deus arrumou tudo. Aí eu fui lá bem quietinho lá, estou lá ouvindo a palavra, porque para mim o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Eu falei, mas quem escreveu isso? Não sai da minha mente. Cheguei em casa doido para ouvir, para ler, e fui estudar a vida desse homem, Paulo. E aí, ele vai dizer o seguinte, que o Nicodemos, né, foi lá, chamado, era um príncipe Nicolás, foi conversar com Jesus, esse foi ter de noite com Jesus. Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que reino? O reino de Jesus Cristo, o reino milenar dele. É espiritual. Disse Nicodemo, mas vem cá, mestre, eu estou meio confuso aí. Como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Vai explicar a multiplicação para esse cara. Jesus falando assim para ele, na verdade, vos digo que aquele que nasce da água, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você vai esperar 1000 anos, se você não está entendendo isso, o novo nascimento, Cristo habitando em você, fazendo você viver a sua vida de uma maneira mais digna, Ele vivendo com você, todos os dias, em parceria, e você o representando onde você estiver, sendo manifestado o reino de Deus através das suas atitudes, das suas ideias. Tá aí, ó.
que é nascido da carne é carne, cara. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí esse desenho aqui do dispensacionalista que fala sobre isso mesmo. Ó. Aqui tinha então o paraíso, o abismo e o inferno. Aqui estava aqui o Lázaro com Abraão e aqui o rico. Jesus então vem aqui, ele arrebata, na cruz acontece isso aqui, ó. Ele arrebata isso aqui, as almas são vistas ali e segue o jogo, a vida que segue, até a segunda vinda dele. E aí eu queria terminar com esse texto. O primeiro texto que eu vi, que eu precisava mudar de vida, para entender Cristo reinando em mim, que é Filipenses. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deveria escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Sim ou não? O Paulo está ali conversando com os caras, eu estou aqui, mas eu não vejo olho para o céu, cara. Vocês já encheram o saco, desculpa a expressão, já deu. Ele foi lá, decapitado depois. Mas ele falou assim, olha, eu estou aqui porque ainda, eu estou louco para ir para o céu. E só para você entender esse reino milenar que Cristo, e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora nos opera nos filhos da desobediência, que opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Então, em Apocalipse capítulo 20, mas eu não entendi muito não, fica tranquilo. Vai para a faculdade, está igualzinho. Ou as pessoas acreditam literalmente como está, e não quer se envolver com medo de acrescentar, não estou acrescentando nenhuma palavra aí. Eu estou mostrando para você uma visão seguinte, os pré-milenistas, não mexem não, é tudo isso aí, vamos só discutir se a gente vai ser arrebentado antes da tribulação ou depois. Vamos negociar. Mas é literalmente isso. São os pré-milenistas. Cristo vem antes, é a volta de Cristo. Os amilenistas, que eu acredito, é minha opinião, tá bom? Você pode ter, que é isso. Em Cristo, ele foi lá pela ressurreição, ressuscitou as pessoas, já levou para lá, e a partir de agora é o seguinte, morreu, é com Cristo, a alma. O corpo está ali. E se você for ser encontrado digno de estar com Cristo, você já foi julgado. Você não vai, eu não vou chamar você depois aqui, você já está com Cristo, você já está com o céu, com Ele. Por que ele chamaria você de novo aqui? Mas você lembra aquele pecadinho? Não existe isso. Já foi. É uma visão também que as pessoas têm errado. Nós não seremos mais julgados no céu. Você vai ser julgado digno de ir ou não para o céu. Você já está lá. Você vem para julgar. Participar ali. Parabéns, aqui, fica aí. Nesse sentido.
Então, não vai pensar em aquele monte de pecado. Jesus já perdoou. Esquece isso. Vida nova, cara. Olha para frente. Não peques mais. Acabou, ele esqueceu tudo. É você que está aí enchendo o saco. É você que está aí lembrando. Olha para frente, vida nova. Aí você vai dar uma volta, ela vai passar a mesma situação. E aí? Bom, agora eu falei diferente. Eu estou diferente. E aí, Cristo, o que eu faço? Vai para a direita. É que você passa pela mesma situação e você quer fazer a mesma coisa porque você quer ter a mesma sensação que você teve. Quando você estiver na frente daquela situação que você pecou, igual o Pedro, naquela fogueirinha, que ele até xingou, não conheço esse homem, não. Aí Jesus levou o Pedro lá no finalzinho do João, na mesma fogueira. Vem cá. E aí, Pedro? Você me ama? Mestre, eu só gosto. Me ajuda a te amar. Acabou. Então, aí, quando você passar pela mesma situação, aí de novo você fala, quer saber, Cristo? Estou contigo agora. Aí você se perdoa. É você que não se perdoa. Cristo te perdoou. Ele quer vida nova. Ele quer reinar em você. Até que ele volte. E quando ele vai voltar, fique esperto lá com o coração lá em cima. Está explodindo guerra, rumores de guerra. Não é isso? É. Na próxima semana, você viu que nós vemos lá o Gog e Magog, que nós vemos no capítulo 20? Quando vai sitiar a cidade, Gog e Magog, é uma profecia que o Ezequiel tem no capítulo 38, depois do 37, que é o Vale dos Ossos Secos. Ele está lá e Deus fala para ele, olha, está vendo esses Vales dos Ossos Secos aqui? Pode esses ossos secos aqui voltar a ter vida? O Ezequiel fala, o senhor que sabe. O senhor achar que vai. Então profetiza. E profetiza, ou seja, Israel seria restaurado. Ia sair da Babilônia e ia restaurar. Aconteceu. Lá no capítulo 38, ele começa a ter uma visão do príncipe de Gog, a cidade de Magog, que era uma região que estava ali. Ele pega vários reis, dizendo que viesse juntar depois vários reis contra a nação de novo. Então é isso que o pessoal está falando, que futuramente ia nascer essa nação, que é o Irã, que antes era a Pérsia. Aí você começa a estudar, parece que tem um rei da Pérsia que libertou os judeus lá depois de Daniel, não é isso? É muito legal, pessoal, você ler. Então, mas qual a minha recomendação como cristão? Nasça de novo, hoje. E aconteça o que acontecer, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, e você não será abalado nesse sentido. Você vai reinar com Cristo, até que ele volte. Amém? Próxima semana nós vamos terminar, tá bom? Vamos falar sobre a eternidade com Deus. Você viu que já Rafael falou que foram lançados no lago do fogo e vão viver lá, ardendo no lago do fogo, não vai morrer. Está lá, atormentado. Olha, aquilo não vai ter fim. Então, próxima semana a gente vai terminar esse livro, tá bom? Deus fique com vocês. Obrigado.